Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Júlia Duarte, muito prazer para quem não me conhece, quem está chegando agora. Eu sou instrutora de Mindfulness, sou especializando em psicologia positiva e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre rotina matinal, sobre o impacto, dos estímulos que a gente se dá de manhã, logo quando a gente acorda, e sobre como isso impacta em todo o nosso dia. Então me conta, vocês que estão aqui, vocês têm uma rotina matinal? Vocês adotam hábitos matinais? Como é isso para vocês? Enaira, fiz uma enquete hoje mais cedo. A maioria das pessoas falou que não adotava uma rotina matinal. E bom, eu até o ano passado eu também não adotava uma rotina matinal. Isso também é uma novidade para mim, relativamente novo, algo que eu faço desde o ano passado e que foi algo muito, muito, muito transformador na minha vida. Então hoje eu quero compartilhar com vocês. Primeiro eu vou falar no geral, sobre rotina matinal e vou falar especialmente sobre o que eu faço como rotina matinal, porque aí se fizer sentido para vocês alguma dessas coisas que eu faço, vocês podem implementar também, certo? Bom, então eu sou uma pessoa que eu não me considerava nem um pouco matinal. Inclusive eu vi aquele livro O Milagre da Manhã, que eu vou falar sobre ele aqui, até tô com ele aqui. Eu vi aqui O Milagre da Manhã, o segredo para transformar a sua vida antes das 8 horas. Eu não gosto muito dessas coisas sensacionalistas demais. Esse livro é um livro que a gente sempre vê na Araújo, né? Você tá ali na Araújo, você vê esse livro. E eu achava meio clichê, sabe? Eu falava, ai, Milagre da Manhã, que clichê. Achava um super clichê, nunca tinha tido interesse de ler esse livro. É o tipo de coisa que a gente fala que é clichê, mas nunca testou. E aí eu tinha esse pensamento. Até que uma amiga minha, que eu até fiz a live com ela aqui essa semana, a Renata Flores, que é professora de produtividade, a gente estava num evento e ela falou, Ju, hoje eu vou embora porque amanhã eu tenho que fazer minha rotina matinal e tal. E aí aquilo me interessou muito, porque a Renata é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que eu considero bem-sucedida, e quando eu falo bem-sucedida, eu não estou falando necessariamente de profissão, de dinheiro, mas uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa positiva, uma pessoa propositiva, uma pessoa que me inspira. Aí eu falei, caramba! Aí eu falei, mas o que é essa rotina matinal, Renata? Ela falou, lê o livro Milagre da Manhã. E aí eu fiquei assim, ai, bullshit. Mas aí, beleza. Resolvi comprar o livro no Araújo, o livro que eu tanto falava que era clichê. Comecei a ler o livro, é um livro fácil. Esse livro ele tem, quer ver? Deixa eu ver quantas páginas que ele tem. Tem 180 páginas, é uma leitura assim, um livro fininho, leitura leve. Eu li esse livro muito rápido mesmo, você lê, sei lá, em uma semaninha, você senta e lê esse livro. E ele tem aquelas frases, meio frases de efeito, aqueles negócios que a gente dá uma duvidada, mas eu estava disposta a testar. Eu falei, não, vou aplicar isso na minha vida e vamos ver se isso vai funcionar mesmo. Gente, você começa a pesquisar assim, os hábitos das pessoas altamente bem-sucedidas, os hábitos das pessoas de sucesso. Comecei a pesquisar o hábito de várias pessoas que me inspiram e eu comecei a perceber que várias dessas pessoas adotam uma rotina matinal. Então, resolvi dar a chance para a rotina matinal. Bom, então, separei aqui um pouquinho de coisas gerais para a gente falar sobre rotina matinal e aí, em seguida, eu vou falar da minha especialmente. Bom, o primeiro estímulo que a gente se dá assim que a gente acorda, ele tem a capacidade de repercutir em todo o nosso dia. Por quê? Quando a gente acorda, o nosso subconsciente é o que está meio ativado. Então, a gente ainda está meio ali naquele estado de soninho e aí o nosso subconsciente está ali. Os primeiros estímulos que a gente dá para o nosso cérebro, eles ficam registrados no nosso subconsciente.
Então, ao longo de todo o nosso dia, quando a gente vai tomar uma decisão que não seja uma decisão pensada, porque a gente tem as decisões que a gente toma pensada ao longo do dia e as decisões que a gente toma no nosso dia, meio quando alguma coisa acontece que você tem que responder rápido ali de supetão. E como que a gente responde? Com o que está no nosso subconsciente. E o que está no nosso subconsciente? Exatamente o primeiro estímulo que a gente deu quando a gente acorda. Então, assim, esse primeiro estímulo, ele é muito importante mesmo. Ele é alavancador de todo o nosso dia. Bom, primeiro, a rotina matinal, ela começa no dia anterior. Então, a rotina matinal começa no dia anterior. A forma que a gente vai dormir, o que a gente pensa antes da gente dormir. Essa rotina que antecede a noite, ela já tá fazendo parte da rotina matinal. Quais são os últimos estímulos que você deu para você mesmo? Você ficou acordado até tarde, ficou dormindo com o celular na cabeça? Quem nunca? Tá lá mexendo no celular, de repente cai o celular na cabeça. Então, assim, fazer isso impacta muito negativamente o seu dia seguinte. Além disso, dormir com o celular ali no quarto também, isso faz muita diferença. Bom, então... são coisas gerais, assim. Já vou passar pra minha rotina, pro que eu faço, porque aí dentro do que eu faço, vocês vão tirando ideias do que faz sentido pra vocês, beleza? Bom, o que eu faço então pra começar a minha rotina matinal? Hoje isso é um privilégio pra mim, assim, eu tenho esse privilégio muito grande de poder ter uma rotina matinal. Como hoje eu sou empreendedora, né, eu sou autônoma, eu posso organizar o meu dia para ter uma rotina matinal até mais extensa, mas você não precisa de ter muito tempo, não. Bom, vamos lá. Então, minha rotina matinal já começa no dia anterior. Primeira coisa para ter uma boa rotina matinal é a gente planejar quais são os nossos objetivos para o dia seguinte no dia anterior. Então, antes de você dormir, você já dorme com seus objetivos bem traçados. Porque aí no dia seguinte você já acorda e já pode, né, começar a fazer todos esses objetivos que já estavam traçados. Uma vez que você faz esse planejamento antes de dormir, aquilo não fica ali te apurrinhando à noite. Sabe quando a gente tenta dormir, que a nossa cabeça fica meio assim, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Se você já dorme com tudo isso estruturadinho numa listinha, você dorme tranquilo, você não tem que ficar pensando nas outras tarefas, porque elas já estão lá na sua agenda, elas já estão lá preparadas. Então, rotina matinal começa aí. Antes de dormir, fazer o planejamento do dia seguinte, não necessariamente um pouco antes de dormir, né? Antes de dormir você tem que ter feito, beleza. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente, celular. Eu vejo que celular hoje é o que mais impacta negativamente, né, na vida de vários de nós. Então, da mesma forma que o celular é muito bom, ele também é muito ruim. Principalmente se a gente vai dormir plugado no celular. Então, tem gente que é mais celular, tem gente que é mais noticiário na televisão. Essas mídias, elas fazem muito mal antes de dormir. Então, você tem que se limitar 1 hora ali para você parar de mexer nas mídias sociais. Normalmente, eu coloco 10 horas da noite como meu horário limite. Eu já coloco no iPhone... Aí deu 10 horas da noite, o iPhone ele já bloqueia o meu celular, já aparece aquela tela bloqueada. É claro que se eu quiser desbloquear eu posso, mas aí ele fala assim, esse é o seu horário de repouso, você realmente quer desbloquear o seu celular nesse horário? E aí é muito bom, né? Porque a gente fala, pô, eu me comprometi a fazer isso? Não quero não vou mexer no celular a partir de 10 horas da noite. Então eu vou dormir ali lá pela meia-noite. A partir de 10 horas eu já não mexo no celular e mais, além de não mexer no celular, eu coloco ele no modo avião. Por quê? O nosso celular, quando ele tá no Wi-Fi, ele fica captando, ele fica ali procurando o sinal. Se a gente dorme e deixa o celular no Wi-Fi do lado da cabeceira da cama, isso afeta o nosso cérebro. Isso impacta diretamente no nosso cérebro, diretamente e negativamente. Então, é bom realmente deixar no modo avião. Hoje eu uso o celular como despertador, mas se você se você puder usar um despertador analógico mesmo, sem ser de celular, é até melhor. Eu até já comprei um despertador analógico, aqueles que faz tec, 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 mas o barulhinho dele eu achei muito chato, eu não consegui realmente usar o despertador daqueles de reloginho mesmo.
Mas se você conseguir, se esse barulhinho não te incomodar, ou se você achar um despertador que não tem esse barulhinho chato, nem deixa o celular no quarto, não. Deixa o celular longe do quarto mesmo. Então, primeira coisa da rotina matinal é ter cuidado com os estímulos que a gente se dá antes de dormir. Outra dica do Barack Obama, já deixar a sua roupa pronta no dia anterior. Então, no dia anterior, você já deixa lá a roupa prontinha que você vai usar. Se você tem que trabalhar cedo, já deixa prontinha a sua roupa para trabalhar cedo. No meu caso, eu gosto de fazer atividade física logo depois da minha rotina matinal. Então, eu já deixo separadinho do lado da cama a minha calça de ginástica, meu top de ginástica. É para não pensar duas vezes. Quando você já acordou, você já veste aquela roupa, que aquilo ali já tem um estímulo positivo assim que você acorda. É uma dica bacana também. Bom, antes de dormir, eu gosto de tomar um chazinho de camomila, para já ir conectando com aquele soninho gostoso. Então, esse é o ritual pré-sono, né? Ter uma boa noite de sono é muito importante para que a nossa rotina matinal seja boa, claro. E agora, né, começando efetivamente com a rotina matinal. Então, beleza. Eu era uma pessoa, antes de começar a fazer rotina matinal, que eu vivia no soneca. Às vezes, eu queria acordar às 7 horas da manhã, mas eu não ia acordar às 7 horas da manhã, porque eu sabia que eu tinha dormido tarde naquele dia. Só que mesmo assim, eu colocava meu despertador às 7 horas da manhã. E aí eu ficava naquela soneca interminável. 7h05, 7h10, 7h15, nananã. Acabava acordando 8 horas da manhã. Eu vi vários coraçõezinhos aqui. Quem tá se identificando com essa soneca? E isso até o meu namorado falou comigo. Ele falou assim: Ju, esses minutinhos que você perde nesse soneca, eles impactam em todo o seu dia. Às vezes você chega 10 minutinhos atrasado num compromisso, e aí depois você vai chegando 10 minutinhos atrasado em outro compromisso. Isso é por causa desse seu soneca de manhã. Aí eu falei: que isso, gente? Soneca inofensivo, 10 minutinhos de soneca? Gente, mas 10 minutinhos de soneca, eles não são inofensivos, tá? Isso é uma coisa que eu descobri, inclusive no Milagre da Manhã fala isso também. Eu até separei um trechinho aqui sobre isso, deixa eu ler para vocês. Toda vez que você pressiona o botão de soneca, você está em um estado de resistência ao seu dia, num estado de resistência à sua vida. Pense no tipo de energia negativa que cerca você quando você começa o seu dia com resistência. Quando você reage ao som do despertador com um diálogo interno do tipo: ah, não, já está na hora, preciso acordar, não quero acordar. É como se você estivesse dizendo: eu não quero viver a minha vida. Olha que forte que é isso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, e isso que me fez parar com esses sonecas. Porque é como se você dissesse para o seu cérebro. Se você fica no soneca ali loucamente, é como se o primeiro estímulo que você dá para o seu cérebro eu não quero viver o meu dia hoje. Eu quero postergar o meu dia hoje. Então, o soneca dá esse estímulo de postergação no seu dia inteiro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi parar de colocar esse soneca. E olha, se eu não vou conseguir acordar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, coloca logo 8 horas da manhã. Para de ficar se enganando, sabe? Qual horário? É bom que a gente durma ali 8 horas de sono por dia. Cada um, né, tem o seu tempo que precisa, mas em geral 8 horas é um tempo bacana. Se você sabe que 8 horas é um tempo bacana para você, respeita seu tempo de 8 horas, para de ficar se forçando a colocar uma hora que você não vai dar conta de acordar e vai ficar ali no soneca. Então, coloque o despertador num horário que seja realmente possível, que você vá cumprir e que quando o despertador tocar, você realmente acorde. Para você não ficar no soneca e não se acordar e não começar o seu dia já culpado. Porque se você fica no soneca e já começa atrasado, isso vai entrando numa cadeia. Seu dia já começa atrasado, já começa corrido, e aí isso vai, para tudo que você vai fazer ao longo daquele dia, já vai esse sentimento ali de culpa, de acordei atrasado, de fui correndo. Então, primeira dica é essa, de não colocar o soneca. Além disso, no Milagre da Manhã, ele sugere que você acorde 5 horas da manhã. Não tem necessidade de acordar às 5 horas da manhã.
A grande sacada do ritual matinal, do milagre da manhã, é que você dedique a primeira hora do seu dia para você. Que você cuide da primeira hora do seu dia. Os primeiros 60 minutos do seu dia. Quando ele fala assim, acorde 5 horas da manhã, isso é porque ele tá pensando que tem gente que... Isso é porque ele tá pensando que tem gente que tem que acordar... Tem gente que às vezes tem que trabalhar às 7, 8 horas da manhã. Então, se esse é o seu caso, para que você possa fazer uma rotina bacana matinal, é interessante que você acorde 5 horas da manhã para que dê tempo de você fazer a sua rotina ali de 5h30, 6h30 e depois você consiga estar no trabalho às 8. Mas, se você não tem que começar a trabalhar às 7 ou às 8, você não tem que acordar às 5 horas da manhã. O importante é que você tenha tempo 1 hora antes do seu primeiro compromisso. Então, o seu primeiro compromisso é levar o filho na escola. Tô vendo algumas mamães aqui, né, que comentaram que tem que amamentar o filho. Luana comentou que tem que amamentar de manhã. Tem uma amiga minha que é mãe também, ela tem que acordar às 7 horas para poder amamentar os filhos. Então, no caso dela, a rotina matinal dela tem que começar às 6. A ideia é que a primeira hora do dia você dedique para você. Beleza? Então, se seu primeiro compromisso é às 8, você pode começar a rotina matinal de 7 às 8. Quer dizer, você tem que deixar um tempinho ali para você poder se arrumar, né? Mas aí você programa de acordo com o seu primeiro objetivo. Se seu primeiro objetivo é às 10, você faz a rotina matinal às 8. O importante é você fazer 1 hora, a primeira hora do dia, assim que você acorda. E aí cada um vai adaptar com o primeiro compromisso que tem no dia. Ficou claro isso, gente? Qualquer dúvida, vocês me falam. Mas aí, beleza, acordou, tocou o despertador, deixa a soneca pra lá, acorda da primeira vez. Isso aí, antes de dormir, pra quem tem dificuldade de acordar também, no Milagre da Manhã, ele cita isso, e isso fez muito sentido pra mim. Eu também tinha muita dificuldade de acordar cedo, e aí eu já ia dormir, já pensando assim, eu tenho dificuldade pra acordar cedo, eu não consigo acordar cedo. Eu já dava esse estímulo pra mim antes de dormir. E aí, o que o meu cérebro entendia? A Júlia não consegue acordar cedo. Aí, de manhã, quando o despertador tocava, isso já estava na minha cabeça, eu não conseguia acordar cedo. Aí, eu mudei essa chavinha. Antes de dormir, quando eu tenho um compromisso muito cedo, às vezes eu dou aula às 7 horas da manhã. Então, para eu dar aula e fazer meu ritual, eu tenho que acordar às 5h30. Porque eu não abro mão do meu ritual de manhã, não abro mesmo. E aí, quando eu sei que eu tenho que acordar às 5h30, que é um horário que eu não tô acostumada de acordar, antes de dormir eu já falo comigo. Amanhã eu vou acordar às 5h30, eu dou conta de acordar às 5h30, e tá tudo bem acordar às 5h30. Eu fico falando isso pra mim várias vezes. Gente, e é impressionante, é como se meu cérebro, absorvesse isso mesmo. Nosso cérebro, ele capta tudo que a gente fala com ele. E aí, quando eu falo isso antes de dormir, o despertador toca e eu realmente acordo. Aí, beleza, acordei, levantei. Então, primeira coisa, vestir a roupa. Como eu coloco atividades físicas, né? Já acordo, já visto a roupa ali, já visto minha calça de ginástica, meu top. Aí, beleza, vesti a roupa, levantei. Primeira coisa que eu faço é escovar o dente, né? Tem muita gente que fala, inclusive, de colocar, além de escovar o dente, usar também aquele raspador de cobre. Isso é uma dica até da Ayurveda, da medicina ayurvédica. Eu nunca comprei esse raspador de cobre. Eu já tenho raspador normal de plástico, tô querendo comprar esse raspador de cobre. Alguém usa? Já me falaram que é muito bom, porque isso, gente, eu sempre escovo o dente antes de tomar água, inclusive. Por quê? A nossa língua, a nossa boca, ela vai acumulando bactérias durante a nossa noite. Então, se a gente acorda, já toma uma água, a gente engole aquelas bactérias. Bizarro pensar nisso, né? Então, assim, antes de tomar água, eu escovo o dente para que eu não engula essas bactérias que elas vão se formando durante a noite. É nojento, mas é real, né, gente? Quem não acorda de manhã meio com um bafinho ali. Então, a gente, né, acordar, escovar dente mesmo, para depois tomar uma água. Então, acordo, escovo o dente, lavo o rosto mesmo, para poder dar uma, né? Jogo uma água no rosto. E aí, tomo uma água. Eu tenho esse ritual de tomar uma água de manhã, porque eu sinto que a água, ela vai me limpando. Eu não sou nutricionista, não sei qual que é a... Naira perguntando aonde que compra. Tem uma loja que chama Holistics, com H. Eu já vi que lá vende. Até tô querendo comprar o meu lá também, que vende esse raspador de cobre.
Mas, aí beleza, eu já tomo uma água de manhã que eu sinto que aquilo me limpa ali de alguma forma. Gosto muito de tomar uma água de manhã em jejum. Primeira coisa, água. Segunda coisa, agora eu tô tomando esse floral aqui. A gente tá nessa época de quarentena, né? Que as emoções, elas estão a todo vapor, né, gente? Quem não tá aí com as emoções a todo vapor? Então, eu gosto muito de floral. Floral, os florais, eles são naturais, né? Então, não são medicamentos, vende em qualquer farmácia. Araújo, por exemplo, eu tô fazendo propaganda na Araújo, mas é que tem tudo na Araújo. Esse aqui tem na Araújo. Esse aqui é da Veleda. Você pode usar vários florais, e aí tem floral para várias coisinhas. Floral é super natural, é bem gostosinho. E aí você vai usar floral conforme, né, o que você tá precisando naquela época. Esse floral aqui que eu uso da Veleda, ele é para sentimento de angústia, ansiedade. Então, nessa época de quarentena, que as emoções estão a todo vapor, tenho tomado esse floral em jejum. Então, acordei, água na cara, floral. Terceira coisa que eu não abro mão é café preto. Tomo sempre um café preto de manhã, gosto muito. E aí, fiz o meu café preto, já pego a minha xicrinha e vou pro cantinho que eu separei pro meu ritual matinal. Esqueci de falar que antes de dormir, eu também já deixo esse ritual matinal pronto. Eu já deixo o meu tapetinho de yoga, e aí pode ser uma mesa, pode ser... Você tem que deixar já o seu cantinho preparado com tudo que você vai precisar pro seu ritual matinal. Eu já deixo o meu pronto sempre um dia anterior. Aí já deixo lá, então pego o meu café e vou pro meu tapetinho de yoga. Primeira coisa que eu faço, então, nesse ritual, enquanto eu vou tomando o meu café preto. Eu não tomo café da manhã, eu não tenho tomado café da manhã de alimentar mesmo. Eu tomo café mais tarde, assim, porque eu não tenho sentido fome de manhã. Isso, inclusive, é muito bacana, porque antes eu comia simplesmente por comer. A minha nutricionista, ela também é instrutora de Mindfulness, a Raquel Baixa, ela é maravilhosa. E aí, na receita dela, ela colocou lá: observe se você vai comer porque você está com fome ou só porque é um hábito. E aí eu acho aquilo muito curioso. Eu fiquei assim, gente, eu percebia que eu acordava e já ia comer simplesmente porque era um hábito de acordar e tomar café. Mas eu nem tava com fome e já ia comer. Vocês são assim também? Como é pra vocês? E aí depois que eu comecei a me perguntar, eu tô com fome mesmo? Eu comecei a perceber que eu nem acordava com fome, só comia por impulso. Então hoje eu só tomo mesmo café. E aí já vou lá pro meu tapetinho de yoga e começo o ritual da manhã. Se vocês quiserem ir anotando isso aí, gente, qualquer dúvida também vocês vão mandando aqui. Aí eu começo já lendo um livro de manhã. Então, o primeiro passo do ritual da manhã é ler um livro. Isso também é uma sugestão do Milagre da Manhã. Você escolher um livro de desenvolvimento pessoal para ler de manhã. Eu tenho uns outros livros aleatórios de romance e tal, mas esses livros não são os livros que eu leio de manhã. De manhã tem que ser um livro que você vai ler e que vai, tipo assim, te motivar, sabe? Que você vai ler aquele livro e já vai se sentir motivado assim que você entra em contato com esse livro. Ah, gente, mais uma coisa. Eu falei que à noite, né, eu deixo o celular desligado e eu deixo o celular desligado todo o ritual da manhã. Eu não pego o celular de manhã. Se você, depois que tocou o despertador ali, eu acordo com o despertador e não mexo na internet. Ele continua no modo avião durante todo o Milagre da Manhã, tá? Isso é muito importante, porque se você pega o celular antes desse ritual do Milagre da Manhã, já era o ritual do Milagre da Manhã, esquece. Pegou o celular, vai ter mensagem falando assim, você pode fazer tal coisa tal hora, vai ter aquele tanto de cobrança, vai ter notícia. Então isso aí já atrapalhou todinho o seu Milagre da Manhã. É dormir o celular no modo avião e não mexer nele até terminar o ritual da manhã, beleza? Então, primeira coisa que eu faço, considerando aqui um ritual de Milagre da Manhã de 1 hora. Então, se você tem 1 hora para fazer o seu Milagre da Manhã, primeira coisa, lê um livro que te dá estímulos positivos. O que eu tô lendo agora é esse aqui, do Daniel Goleman, A Atenção e o Seu Papel Fundamental para o Sucesso. Um livro muito bom, um livro denso, desses livros que a gente lê, que demora um pouquinho, que tem muitos termos técnicos e tal. Mas é um livro excelente, eu tô gostando de começar o dia com ele. Trouxe aqui alguns exemplos de outros que eu li antes desse. O Segredo,
Segredo é um livro que eu adoro. Antes do Foco foi meu último livro. É um livro muito bom para Milagre da Manhã. Antes do Segredo, eu li esse aqui, O Essencialismo. A disciplinada busca por menos. Mas isso aí são só exemplos para vocês verem a ideia. Assim, a ideia é que a gente pegue um livro de manhã a gente vai ler aquele livro, já vai começar o dia assim, inspirado, motivado. E aí você vai pegar um livro conforme a inspiração e a motivação que você está precisando na sua vida. Não escolhe um livro técnico demais, um livro já relacionado com o trabalho. São livros para desenvolvimento pessoal. E aí você vai ler esse livro ali por 10, 20 minutinhos e beleza, deu 20 minutinhos, passa para o próximo passo do ritual matinal. Então, primeiro leitura, enquanto eu vou lendo, vou tomando um cafezinho preto. Aí acabei de ler, eu passo para as afirmações. As afirmações, gente, é muito poderoso a gente fazer essas afirmações, muito, muito poderoso. E Nara perguntou quanto tempo de leitura. Isso vai depender do tempo que eu tenho para fazer o meu milagre da manhã naquele dia. Tem dia que eu tenho 2 horas. Se eu tiver 2 horas, às vezes eu leio por meia hora. Tem dia que eu tenho 1 hora só. Se eu tiver 1 hora só, aí eu leio por 10 minutos. De 10 a 15 minutos. Depende. No final eu vou falar quais são todos os pontinhos que tem que ter no milagre da manhã. E aí você adequa conforme o tempo que você tiver. Se você tiver 1 hora, se tiver 2 horas, você vai adequando. Mas pelo menos 10 minutos de leitura. Acabou a leitura? Vamos para as afirmações. As afirmações, você vai tirar um dia. Isso aí você tem que fazer no dia anterior. Você vai tirar um dia só para fazer essas afirmações. Porque quando você começa o seu milagre da manhã, essas afirmações já tem que estar pronta. Então, eu tirei uma tarde para fazer as minhas afirmações. E aí demorou um tempo para eu fazer essas afirmações. Porque é uma coisa que a gente tem que refletir muito sobre o que a gente quer afirmar. Porque, gente, isso é muito poderoso. As coisas que a gente afirma pra gente, elas acontecem. E isso não é superstição, não. É porque a gente está dizendo pra nossa mente o que a gente quer pra nossa vida. E aí, com base no que a gente está dizendo pra gente mesmo, a gente vai criar condições de correr atrás e fazer com que essas afirmações virem realidade. Então, então você vai separar, né, um tempo do seu dia. Isso não é no ritual da manhã. No ritual da manhã, essas afirmações elas já estão prontinhas. Você só vai ler elas no milagre da manhã. Então, um dia na sua vida aí você separa as afirmações e escreve tudo que você quer para sua vida como se isso já fosse uma verdade. Então, por exemplo, eu inclusive agora já risquei eu já risquei isso de milagre da manhã, porque é uma coisa que já é uma verdade para mim. Mas quando eu comecei a fazer o milagre da manhã, uma das minhas afirmações era: todos os dias úteis eu começo com o milagre da manhã. Eu acordo quando o despertador toca, que era uma coisa que eu não fazia. E eu sou comprometida com o meu desenvolvimento pessoal todos os dias como a primeira tarefa do dia. E aí você vai, tudo que você quer, você coloca no afirmativo já. As afirmações é você escrever tudo aquilo que você quer como se aquilo já fosse verdade. Eu vou dar uns outros exemplos aqui para vocês de coisas que eu falo, que tem nas minhas afirmações. E é muito legal, gente, porque eu comecei... As últimas vezes que eu escrevi as minhas afirmações foi em janeiro. E agora, a gente está em maio, várias coisas eu já cortei, porque elas já são verdade. Aí eu nem preciso mais de ficar repetindo, porque elas já são mesmo. Por exemplo... o que mais que eu já falei aqui? Tem umas coisas que são muito pessoais, eu não vou ler em voz alta, não. É uma coisa que eu ainda tenho que colocar, que eu ainda não tô fazendo todo dia, não. Eu faço exercícios físicos pelo menos 3 vezes na semana, porque eu gosto muito de fazer exercícios físicos. E não é uma coisa assim que eu gosto tanto, mas... eu falo isso todo dia de manhã, porque aquilo me deixa disciplinada, me deixa motivada para poder realmente fazer esses exercícios. Aí você vai colocando aqui, ó, sou extremamente pontual, sou organizada. Eu vou colocando aqui, né, várias coisas. Tenho prosperidade, tenho abundância, eu mereço o meu sucesso. Eu vou escrevendo ali tudo que eu quero como se aquilo já fosse uma verdade.
E aí você pega todas as áreas da sua vida. Então, profissional, o que você está precisando no profissional? No meu caso, sou instrutora de Mindfulness. Aí eu escrevo aqui, minhas turmas de Mindfulness, elas estão sempre cheias, é um sucesso os meus cursos de Mindfulness, dá muito certo. Eu escrevo isso assim, como uma verdade mesmo. Aí escrevo, né, no campo profissional. Aí no campo pessoal, na minha vida pessoal, o que eu, Júlia, quero para ser melhor? Já escrevo aquilo como verdade. No meu campo de relacionamento, o que falta no meu relacionamento para ele ser melhor? Já escrevo aquilo como verdade. E aí, né, você vai assim para todas as áreas da sua vida, espiritualidade, família, o que você está precisando de melhorar na relação com a sua família, relação com as suas amigas. Então, escrevo todos esses campos, isso num dia, né, num dia que eu separo só para isso, e pensa muito bem antes de você escrever essas afirmações, porque você vai repetir elas todos os dias. Então, beleza. Como as minhas afirmações elas já estão escritas, então a rotina matinal começou. Leio ali o livro de 10 a 15 minutinhos. Aí depois da leitura do livro, eu pego as minhas afirmações que já estão prontinhas e eu gasto 10 minutos do meu dia, todos os dias, lendo essas afirmações. Então, por 10 minutos eu fico lá lendo, leio em voz alta, na frente do espelho. E aí você pode falar de coisas relacionadas com a sua autoestima, o que você ainda não está muito segura. Eu gosto muito de falar em público, mas às vezes eu fico um pouco nervosa. Então, assim, se isso é uma questão pra mim, eu coloco isso nas minhas afirmações. Tudo aquilo que eu sei que eu tô precisando de trabalhar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu leio nas minhas afirmações. E por 10 minutos do meu dia eu fico lendo aquilo em voz alta na frente do espelho. Eu sou isso, eu faço aquilo, nananã. No início a gente acha meio engraçado, mas, gente, funciona, sério. Faz isso, depois vocês me contam. Mas faz por muito tempo, faz acreditando. E aí, assim, isso não é superstição, porque você vai fazer e depois você vai se motivar a fazer com que aquilo seja verdade, né, gente? Eu não tô falando que vocês vão ficar 10 minutos fazendo afirmação e depois vai voltar e vai dormir. Se eu falo, eu pratico exercício todo dia, aí depois que eu faço isso, me dá aquele gás de praticar o exercício todo dia. Então, por 10 minutos, eu falo essas afirmações em voz alta. Passou desses 10 minutos... Aí é o momento de visualizações. Para o momento de visualizações, eu separo 5 minutinhos. Como que é esse momento de visualizações? Isso também é do Milagre da Manhã. Você pode fazer de várias formas. Você pode pegar um quadro. Tem gente que gosta de pegar um quadro, um cartaz mesmo, um cartaz branco, e colar lá nesse cartaz as várias coisas que a pessoa quer... que ela quer para a vida dela. Então, se ela quer, por exemplo, um carro novo, aí ela vai lá, imprime a foto do carro e cola a foto do carro. Se ela quer um relacionamento estável, maravilhoso, ela vai lá, pega a foto de um relacionamento estável que ela gosta, escreve a foto lá e cola a foto lá. Se ela quer, sei lá, ser uma pessoa saudável, ela pega uma foto de alguém comendo comida saudável, cola a foto lá. Você vai colocar no seu quadro de visualizações tudo que você quer, tudo que é importante para você. Eu não uso esse quadro não, mas tem gente que gosta de usar. Eu não uso porque eu só imagino na minha cabeça e funciona. E aí, então, durante esses 5 minutinhos que eu faço de 5 a 10 minutos, eu fecho os meus olhos. E aí, primeiro eu começo com as visualizações do meu dia. Então, eu vou pensando, quando eu acabar aqui esse Milagre da Manhã, o que eu vou fazer? Aí eu já penso rapidinho nas minhas tarefas do meu dia. Aí eu penso já em mim executando essas tarefas com muito sucesso. Eu fecho os olhos e fico imaginando eu executando essas tarefas e essas tarefas dando certo. E eu me imagino feliz lá executando essas tarefas. E aí as coisas vão dando certo. Eu vou imaginando todo o meu dia. De olhos fechados, imaginando todo o meu dia. Aí depois que eu imagino todo o meu dia, eu passo para as visualizações, não só daquele dia, mas as visualizações que eu quero a mais longo prazo, né? Então, na época que eu comecei esse Milagre da Manhã, eu tinha um outro trabalho além do Mindfulness, porque eu não podia me dedicar só ao Mindfulness, porque eu ainda tinha um outro trabalho que eu precisava de ter dinheiro com aquele trabalho, mas era um trabalho que eu não gostava. E aí eu já visualizava eu saindo daquele trabalho e visualizava o dinheiro entrando na minha conta, visualizava minha conta, visualizava assim, muita prosperidade,
eu ia visualizando, assim, todos os meus planos a longo prazo, visualizando eles na minha cabeça, como se aquilo já fosse realidade. O negócio é você imaginar como se aquilo já fosse realidade e já ficar grato como se já fosse realidade, sabe? Você vai dando um sorriso pra você. Vocês devem estar me achando meio doida, mas se vocês fizerem isso, depois vocês me contam. Porque, gente, funciona, viu? Aí, beleza, eu fico de 5 a 10 minutinhos fazendo essas visualizações. Aí, depois, eu faço a minha prática de meditação matinal. Eu pratico mindfulness, eu amo praticar mindfulness de manhã. Esse ritual, às vezes eu mudo a ordem dele. Às vezes eu começo com a meditação, depois eu passo para o livro, depois eu passo para as afirmações e visualizações. Às vezes eu vou mudando conforme a minha vontade naquele dia. Mas isso sempre tá. Leitura, afirmação, visualização. Normalmente essa ordem tem feito mais sentido para mim. Aí agora a quarta é a meditação. E aí, por que eu comecei pela afirmação e pela leitura? Que enquanto isso eu tomo meu café preto. Mas tem gente que gosta de começar já com a meditação, logo no início. E aí a meditação que eu faço é a meditação mindfulness. Eu faço 20 minutos de meditação por dia. Mas isso é porque eu sou instrutora de mindfulness. Então, para eu poder ser instrutora, eu tenho que fazer mais meditações do que as pessoas fazem normalmente, né? Então, aí, nisso eu dedico mais tempo, mas você não precisa dedicar 20 minutos para a prática. Você pode dedicar 10 minutos. Menos do que 10 também aí é muito pouco, não adianta. Eu dedico de 20 a 40 minutos todos os dias. Então, eu fico 20 minutos fazendo a minha prática de mindfulness. Hoje eu já faço as práticas de mindfulness sem ser guiadas, porque eu já tenho uma experiência nisso há algum tempo. Mas você pode fazer as práticas guiadas. Inclusive, né, se você ainda não pratica mindfulness, te convido a conhecer o meu curso, que está com as inscrições abertas, para que você comece a colocar o mindfulness na sua rotina também. E a ideia do curso de mindfulness é que você começa fazendo as práticas guiadas. Eu vou te dar todos os passos para que você possa fazer essas práticas guiadas, mas aí cada vez mais você vai começar a fazer a sua prática sozinho, igual eu faço hoje, sem precisar de áudio. Hoje eu faço a minha prática sem precisar de áudio, só comigo mesma. E se você quer aprender a fazer isso, se inscreve no meu curso para você aprender. Mas aí depois eu faço as minhas práticas de mindfulness. E aí depois que eu faço a prática de mindfulness, eu dedico um momentinho ali para gratidão. Aí eu escrevo pelo menos 3 vezes, 3 coisinhas no meu dia pelas quais eu sou grata. Inclusive a Mari, que tá aqui assistindo a live, vende um potinho da gratidão, uma querida Mari. Ela faz um potinho da gratidão com a avó dela. Se vocês quiserem encomendar, a Mari do Entre Vírgulas, eu tenho meu potinho da gratidão, que é da Mari, e eu uso ele. Mas você pode usar um potinho da gratidão, ou você pode usar um caderninho que você anote. O importante é você pensar o seu ritual. Ou então você pode pensar na sua cabeça, mas pensar 3 coisas pelas quais você é grata. Isso é para quê? É para que a gente possa desenvolver na nossa mente caderninho da gratidão, bacana. Pelo Instagram, o meu curso, o link para se inscrever no curso tá aqui no Instagram, tá na bio do Instagram. Tem o link lá e você já vai direto pro site, beleza? Mas aí você coloca nessa gratidão, aí você coloca pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Todo dia eu penso em 3 coisinhas pelas quais eu sou grata. Isso é por quê? Isso é pra gente poder ir treinando a nossa mente, para que a gente consiga ver as coisas pelo lado mais positivo. Porque o lado mais negativo é muito fácil a gente ver, né, gente? Acontece uma coisa ruim, na hora a gente pensa na coisa ruim, fica puto que aconteceu a coisa ruim, fica chateado que aconteceu a coisa ruim. Mas a coisa boa, muitas vezes a gente não se lembra de ficar pensando na coisa boa. Então a gente tem que colocar isso na nossa rotina para a gente poder ter um momento do nosso dia para a gente pensar nas coisas boas. E assim a gente vai treinando o nosso cérebro com resultados cientificamente comprovados para que a gente possa cada vez mais, né? Porque a gente possa cada vez mais praticar a gratidão e cada vez mais treinar o nosso cérebro para ver as coisas de uma forma mais positiva. E aí, depois da gratidão, eu ainda deixo um tempinho para poder escrever. Aí, nesse momento, eu escrevo. Esse livrinho que eu tô mostrando aqui para vocês toda hora é a Mandala Lunar.
para as mulheres, é um livrinho muito bacana, porque ele tem uma partezinha de diário e tem uma parte só que a gente fala, que a gente escreve papéis aleatórios, mas pode ser qualquer agendinha, qualquer caderninho que você tenha um espaço ali para você escrever. E aí, nesses 10 minutos, eu vou escrevendo coisas que estão passando pela minha cabeça, tipo um diário mesmo, sabe? Vou escrevendo reflexões, pensamentos. Eu deixo uns 10 minutos para eu escrever o que der na telha. Não é um diário de escrever compromissos, é um diário de escrever as suas reflexões. Isso é muito bacana, gente, porque a gente vai acompanhando essas reflexões ao longo dos dias. A gente vai percebendo o tanto que essas reflexões elas vão mudando. Às vezes a gente estava com umas reflexões e daqui a um tempo a gente está com outras reflexões. É bacana a gente estudar como que essas reflexões passaram ao longo dos dias, a gente revisitando isso, sabe? Então, gratidão, depois escrevo e aí eu tiro também umas cartinhas que fazem sentido para mim. Eu uso, vou mostrar algumas que eu uso. Cada dia eu vou lá e cada dia eu tiro um diferente. Onde compra esse seu livro diário? Esse da Mandala Lunar tem o site aqui que chama Mandala Lunar, o Instagram das meninas. Elas vendem no início do ano, eu não sei se elas estão vendendo ainda. Mas pode ser qualquer agenda, qualquer lugar. Nem precisa de ter data, não. Tem que ser... Pode ser qualquer agendinha que tenha um espaço para você colocar suas ideias. Alguém perguntou aqui, tipo de reflexões. Mariana, o que tiver na sua cabeça, qualquer coisa. Porque a gente tem que colocar para fora, de alguma forma, o que está na nossa cabeça. Muitas vezes a gente coloca isso por meio de terapia. E o caderninho de reflexões é como se fosse uma forma da gente colocar para fora o que a gente está sentindo. E aí você vai deixar esse tempo para você colocar para fora o que você estiver sentindo naquele dia. Aí você pensa, pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Você vai colocar, olha, hoje eu tô meio chateada porque tá acontecendo isso na minha vida. Eu tô meio chateada com essa postura que eu tô tendo. Ou então, eu tô feliz com isso e isso. A reflexão, assim, do que você quiser mesmo. Talvez o que você quer desenvolver na sua vida, qualquer coisa. Separar um tempinho do seu dia para você poder falar isso mesmo para você. Aí depois de escrever isso, eu tiro umas cartinhas que é pra poder, tipo assim, fechar com chave de ouro ali e me dar um estímulo. Aí eu uso algumas, por exemplo, o Oráculo do Pão, é uma que eu gosto de usar. Além disso, tem o Tarô Zen do Osho, que eu também gosto de usar. E além disso, esse aqui, gente, é meu preferido. Esse aqui não acha nem pra vender mais. Jeremias Horta, ele é pai do Samuel Rosa, ele já faleceu. E aí eu acho que vocês nem acham pra vender, talvez em sebo. Isso que chama Bola de Neve, mensagens. Aí são mensagens aleatórias, assim, e acho que faz sentido pra mim. Isso, assim, é o meu ritual, né? Cada um vai construir o seu com o que faz sentido. Isso tudo que eu falei dá pra fazer em 1 hora, viu, gente? Você pode colocar 10 minutinhos pra cada uma dessas coisas. Você pode até pôr um despertadorzinho ali, você vai, 10 minutos leitura, 10 minutos afirmações, 10 minutos visualizações, 10 minutos meditação, 10 minutos escrever e gratidão. Aí às vezes você diminui, põe só 5 minutos para gratidão, 5 minutos para escrever, mas é bacana a gente fazer um pouquinho disso tudo. Então, isso é todo o meu milagre da manhã. E aí no final eu faço uma atividade física. Isso aí, isso vai depender conforme o tempo que eu tenho naquele dia. Se eu tenho mais tempo naquele dia, aí eu faço uma atividade física mais completa. O que eu gosto de fazer quando eu tenho tempo, não é todos os dias que eu consigo. Primeiro, fazer alongamentos. Isso aí eu faço todos os dias, independente de eu ter tempo ou não, porque alongamento você pode fazer em 10 minutos. Mesmo se você tiver 1 hora só para você fazer o seu milagre da manhã, você pode reservar 10 ou 5 minutos para os alongamentos. O importante é que você alongue o seu corpo, que você estique o seu corpo, que você deixe o seu corpo pronto para aquele dia. Como se você falasse pro seu corpo, olha, você tá pronto para esse dia maravilhoso que você vai ter hoje. É para poder despertar o corpo, para deixar o corpo bem revigorado para começar aquele dia. Aí, se tiver mais tempo, você coloca um exercício qualquer. Aí, cada um vai colocar o seu. Eu gosto muito de yoga. Inclusive, para quem quer seguir a Pri Leite, eu faço muitas práticas da Pri Leite,
que a Pri Leite tem umas práticas, professora de yoga, ela tem umas práticas de 20 minutinhos, e aí as práticas da Pri dá pra fazer, né? Às vezes, até se você tiver menos tempo, com 20 minutinhos você já faz a prática e fica com esse estímulo do yoga. Tenho feito também, a Carol Borba tem um aplicativo que chama Queima Diária, que é muito baratinho, você paga R$ 30 por mês, e aí tem uma plataforma gigante da Carol Borba, e aí lá tem vários tipos de exercícios para você escolher qual que é o seu, se é aeróbico, se é dança e tal. Então é isso, gente, é tudo isso que eu faço de manhã, que aí no dia que eu tenho mais tempo, eu deixo 3 horas para poder fazer isso tudo, porque se eu ia ler só 10 minutos, eu leio meia hora. Se eu ia meditar só 20 minutos, eu medito 40 minutos. Depende do meu dia. Agora, se eu só tenho 1 hora, eu reduzo tudo isso. Se eu fosse fazer um resumão do que é mais importante no Milagre da Manhã. Rafa pedindo para deixar gravado. Deixa sim, Rafa. Fazendo um resumão para quem chegou agora. Se for o que é mais importante. Então, o primeiro seria não dormir com o celular. E não acordar e pegar o celular. Isso é assim, chave. Ponto-chave do Milagre da Manhã. Não pegar o celular antes desses estímulos. Depois disso, ler um livro de desenvolvimento pessoal. Depois disso, afirmações e visualizações, essencial. E meditação, gente. Meditação, principalmente mindfulness de manhã, é o que eu realmente gosto. Eu nem falei muito sobre o mindfulness, porque pra mim, às vezes a gente acha que é uma coisa tão natural, mas tem gente aqui que talvez não conheça. A gente tem vários tipos de meditação, e a meditação que eu pratico é a meditação mindfulness. Às vezes eu pratico outras também que eu gosto muito, mas a que eu mais pratico é o mindfulness, que é a meditação da atenção plena, que ajuda a gente a ficar cada vez mais no momento presente. Então, começar de manhã e já colocar um mindfulness de manhã é um combustível, assim, forte. O mindfulness, ele ajuda na ansiedade, ajuda no estresse, ajuda no foco, na concentração, no equilíbrio emocional. Então, se eu fosse resumir, assim, seria leitura, visualizações, afirmações, mindfulness, gratidão e, por fim, um alongamentinho, nem que seja de 10 minutos. Se você puder partir para uma atividade física maior, melhor ainda, né? Correr e tudo. Bom, gente, é isso. Gastei bastante tempo falando desse ritual. Espero que tenha feito sentido para vocês. Me conta aqui se fez sentido. E se vocês praticaram, depois me conta se tá fazendo efeito na vida de vocês. Na minha faz, assim, demais. Eu transformei minha vida muito positivamente. Eu fico muito animada de falar desse assunto, porque a minha vida foi transformada não, eu transformei, porque é uma coisa que só eu posso fazer por mim. Assim como só vocês podem fazer por vocês. Então, eu transformei minha vida muito positivamente depois que eu comecei a fazer esses rituais do Milagre da Manhã. Então, assim, aconselho muito. Depois me conta. Inclusive, eu tô sorteando esse livro aqui do Milagre da Manhã. Tá lá no feed. Quem quer participar do sorteio, marca uma pessoa que vai se beneficiar desse conteúdo, que no dia 12 de junho vai sair o sorteio. E para quem quer fazer o curso de Mindfulness comigo, vai ser um prazer. As inscrições estão abertas. Vão ser 3 turmas. São poucas vagas. Então, se você está interessado de fazer o curso de Mindfulness, já se inscreve. O link de inscrições está lá na bio. Como que funciona o curso de Mindfulness? São 8 semanas, são 8 encontros de 2 horas por semana. Aí vão ter 3 turmas. Uma turma na segunda de manhã, de 8 às 10. Uma turma na terça à noite, de 7h30 às 9h30 da noite. Uma turma na quarta à noite, de 7h30 às 9h30 da noite. E o curso tem 2 meses, são 8 encontros, um encontro de 2 horinhas por semana. O curso, ele é ao vivo, então eu uso a plataforma Zoom. Aí você pode fazer o curso ao vivo. Tem uma plataforma de no máximo 15 pessoas. A turma é pequena, justamente para que a gente possa trocar experiências entre a gente no curso de Mindfulness.
E além de você poder assistir o curso ao vivo, você pode também assistir o curso gravado. Para quem não pôde assistir ao vivo ali por algum motivo, você fica com o curso disponível para assistir gravado na plataforma da Hotmart. Então, se você quer implementar a meditação da atenção plena da sua vida, a melhor forma é justamente que você possa, fazer o curso de Mindfulness, porque lá você vai aprender desde o início a colocar a meditação na sua vida. Gente, meditação não é só para quem é calmo, não é só para quem é tranquilo. Meditação é para todo mundo que tem suas ansiedades. Vocês viram eu falando aqui, ó, eu sou agitada, eu tenho minhas ansiedades, eu tenho meus estresses, mas eu quero lidar com estresse e ansiedade de uma forma diferente. É por isso que eu pratico Mindfulness. Por que eu pratico Mindfulness? Mindfulness é o cultivo e a colheita. A gente pratica Mindfulness para poder ficar cada vez mais Mindfulness. Eu pratico Mindfulness para cada vez mais ficar mais no momento presente. Nessa live aqui, eu tô totalmente aqui. Eu não tô pensando no que aconteceu na minha manhã. Eu não tô pensando o que eu vou fazer daqui a pouco. Eu fiquei aqui 1 hora com vocês só totalmente focada aqui nessa live. E isso é Mindfulness. Mindfulness é sobre a nossa mente. Ela tá totalmente presente no momento, naquilo que a gente tá fazendo. Então é isso, gente. O Mindfulness é um estímulo assim, maravilhoso para nossa rotina matinal. Vi que muita gente gostou dessa live. Que bom, fico feliz. Implementem esses hábitos na vida de vocês. Faz muita, muita, muita diferença mesmo. E depois que vocês fizerem, me contem, tá bom? Vai ser estranho no início, vocês ficarem fazendo essas afirmações, essas visualizações, mas depois tudo vai fazer sentido. E é isso, gente. Obrigada, viu, pela companhia aqui nesse sábado. Um bom final de semana para nós. Pessoal, agradecendo aqui, que bom que vocês gostaram. Tem gente que vai assistir depois também. Quem assistir depois me avisa como é que foi para vocês. E espero vocês no curso de Mindfulness, viu? Começa já dia 8 de junho o curso de Mindfulness, para quem quer potencializar o ritual matinal com as práticas de Mindfulness. Começa já dia 8, então se inscreve que as vagas são pequenas, poucas vagas. E me fala, qual foi a última vez que você fez uma coisa por você? Porque a gente faz coisas pelo outro o tempo inteiro e por nós mesmos. Quando que a gente fez as últimas coisas por nós? Então, fica aí o meu convite. Bom sábado para todo mundo, que bom que vocês gostaram. Um beijo grande e bom ritual matinal para vocês essa semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, sobre o ritual matinal, pode me mandar depois que eu esclareço para você. Se eu puder ajudar de alguma forma, será um prazer, tá certo? Beijo grande!